Fala pessoal, Alex aqui de Curitiba, freio de ag em ação e o tema é EBS, um tema importantíssimo aí para os reparadores na área de freio pneumático, fechou? Nas aulas anteriores a gente abordou muitas informações do sistema EBS e nessa finalização aqui do conteúdo a gente vai falar um pouquinho sobre as características aqui e as particularidades de cada sistema, tá? A gente está aqui com válvula de pedal, esse aqui é uma válvula de pedal do ônibus, do B7, do B12, essas que tem os prisioneiros maiores, que são acoplados em pedaleiras, tá? Dentro dessa válvula de pedal, na parte eletrônica, são dois potenciômetros, tá? Que eles fazem a variação do sinal analógico. Então, a primeira concepção do sistema EBS veio com potenciômetros analógicos na linhagem da Knorr-Bremse, tá? Então, sistema Knorr-Bremse, aplicado nos Volvo, nos Scanias, isso nas primeiras gerações veio dessa maneira aqui para o Brasil. Então, são dois potenciômetros, tá, de grafite. Então, aqui nós temos as áreas onde que o grafite, né, os seus coletores percorrem a pista de grafite e conforme a variação dessa movimentação dos coletores é feita a mudança da potência, por isso que o nome é potenciômetro, ok? São componentes analógicos, tá? Não tem nada de digital aqui, e ele vai monitorar duas ações ao mesmo tempo. Então nós temos o potenciômetro A e o potenciômetro B, conforme o movimento do pedal, esses coletores estão posicionados dessa maneira, eu piso no freio, eles se movimentam acima, eu tiro o pé do freio, eles se movimentam para baixo, tá? Então, cada potenciômetro tem uma razão de estar aqui. É feita a análise dos dois deslocamentos e esse sinal é um sinal redundante, ou seja, um sinal vai ser calculado com o outro. Então, o que uma pista se deslocar, na razão equivalente tem que se deslocar a outra. Se qualquer uma dessas áreas tiver alteração, a outra entra junto para fazer a fórmula do deslocamento e do percentual de acionamento do freio, tá? Então, se um desses dois carinhas aqui estiver fora de deslocamento, por mais que o outro vizinho está ideal, não entra na razão, tá? E gera uma falha de potenciômetro, falha de sensor de pedal, tá? Então, dá para a gente corrigir isso? Em alguns casos, sim, a gente consegue corrigir, mas muitas das vezes isso aqui é descartável. Só que é um componente que dura muitos e muitos anos, trabalha muitos e muitos anos. Aqui na Freno, a gente tem um macetinho aqui para quando a gente tem uma falha, um ruído eletrônico, a gente conseguir fazer o reposicionamento dos sensores, né? A gente vai dessoldar os sensores dessa posição, vai dar um giro de 180 graus nele, né? A gente vai fazer isso aqui, ó, e ressoldar novamente as placas, ajustando as pistas, né? Os triggers aqui. Então, no multiteste universal, a gente tem o chicote para esse conector de válvula de pedal, para do Scania e para do DAF, que segue a linhagem Knorr-Bremse, tá? São sensores analógicos, simples de entender, não muito complexos de montagem, tá? Ele é bem tranquilo para montagem, fechou? Então, esse é um componente da válvula de pedal Knorr, componente analógico. Fala pessoal, dando uma pausa aqui no vídeo, muito importante uma coisa para nós, isso é muito sério. Quero que você deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, tá? Se inscreva no canal quem não está inscrito, para que a gente possa chegar muito mais longe, a gente gravar muito mais conteúdo top que nem esse aqui. Valeu? Não esqueça, like e vamos para cima. Já o sistema Wabico, desde a sua primeira geração, trouxe sensores com sinal digital. Aqui nós temos a placa eletrônica, que está nessa válvula de pedal aqui. Temos o canal 62, canal 61. Os dois sensores, né, as duas saídas desse módulo, a gente chama de sensores, mas são saídas. Tem a função do quê? Quando nós temos posição de levemente apoiado o pé no pedal, acionamos esses microinterruptores,
que são os sinais de atuação, tá? Então, eu levemente freiei o pedal, elevei ali a carga do pé no pedal, esses microinterruptores são acionados, são pressionados, fazendo com que anulação de piloto automático, acionamento do freio motor, tá? Ligar lâmpadas de freio, entendeu? Então, todos esses sinais vêm dos microinterruptores, é jogado para o módulo do EBS, e o módulo do EBS vai amplificar esse sinal e fazer a tratativa necessária. Como ele é um sinal digital, ele é um emissor de onda quadrada, é um sinal digital, ele é um gerador de sinal digital, conforme o deslocamento, nós temos um eixo magnético percorrendo os dois coletores. Então, como ele é um processador bem complexo aqui dentro, está envolvido no gel, assim como todo o módulo da Wabico está vindo, né, daquelas séries antigas. Acredito que até o APS-1 veio com gel protetivo. Já os módulos mais recentes já não estão vindo mais com essa proteção, tá? Por um lado é bom, que se torna descartável as peças, por outro lado é ruim, que não tem tanta durabilidade por contaminação. Mas voltando aqui ao EBS, esse pino magnético, conforme o deslocamento do eixo que está fixado esse pino magnético, vai fazer com que o processador desse sistema controle o sinal que está impulsionando para o módulo, tá? O sinal digital vai aumentando ou diminuindo a largura do pulso, definindo então o percentual de frenagem para as moduladoras. Então, na Wabico, desde o início do seu sistema EBS, veio com módulo a sinal digital na válvula de pedal. Então, essa é uma válvula de pedal Wabico e essa é uma válvula de pedal Knorr. Então, a complexidade que a gente tem aqui é muito maior do que nessa válvula aqui. Isso que eu estou te falando de eletrônica, tá? Muito mais sofisticada aqui do que aqui. Porém, não quer dizer que isso daqui não seja tão seguro quanto isso. São tecnologias diferentes, tá? E aplicações diferentes, ok? Então, isso daqui é muito confiável, isso daqui também é muito confiável, ok? Então, essas são as diferenças de pedal com sinal digital e sinal analógico. Porém, ambas estão nos sistemas EBS. Aqui da linha Wabico, essa da linha Knorr Bremse. Ok? No próximo vídeo, vou trazer as diferenças das moduladoras e a gente vai aos encerramentos aí dessa matéria. Valeu?